Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Deus me levou a esse texto, e aí eu pensei assim: Senhor, Dia das Mães, vou pregar um texto como esse, mas o Senhor irá falar conosco. Amém? Todos acharam Daniel capítulo 6? Diz assim a palavra: pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta o que o rei não sofresse dano. Desculpe, vou repetir. Versículo 2. E acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes desse conta e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava nomeá-lo para governador, ou para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração no reino, mas não conseguiram encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel, e não havia nenhum erro nem falta nele. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores, concordaram em que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real, de que por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora emita o decreto e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital do decreto. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como de costume fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim foram à presença do rei e lhe perguntaram sobre o decreto real. O rei: ó rei, acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: certamente o decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinastes. Ao contrário, faz a sua oração 3 vezes por dia. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel, e esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhes disseram: ó rei, fica sabendo que é lei dos medos e dos persas, que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelecer pode ser mudado.
Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves, continuamente te livrará. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Depois o rei dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. Ao romper do dia, o rei levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pode livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus. E por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz seja multiplicada. Promulgo um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas, no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reinado de Dario, e no reinado de Ciro, o persa. Queridos, estamos diante de uma passagem bem conhecida, uma passagem que fala sobre Daniel, no período que ele passou, que ele foi lançado à cova dos leões. Capítulo 6. É interessante que existe uma divisão no livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele trata um tema, ele trata de uma causa, ele trata de um assunto. Eu ponho como título dessa nossa mensagem: a fidelidade de Deus protege um homem de fé. Então, nós trataremos hoje sobre a fidelidade de Deus. Então, a história de Daniel começou quando ele tinha apenas por volta de 16 para 17 anos. Ele era um adolescente. E ele foi trazido como exilado para a terra da Babilônia por Nabucodonosor. Esse rei que trouxe Daniel e muitos judeus, vieram com ele também alguns jovens. Ele era de uma família nobre. Esse mesmo Daniel teve seu nome trocado. É interessante que o nome que eles colocaram em Daniel foi Beltesazar. Esse nome significa príncipe de Baal. E o nome de Daniel significa Deus é meu juiz, ou Deus é juiz. Então, de início, eles começam a mudar todo aquele conceito, toda aquela servidão, todo aquele ideário de uma fé de um povo. Eles não só exilaram esse povo,
mas também eles tentaram arrancar deles o que melhor lhe cabia, o que melhor eles tinham, que era a sua fé em um Deus vivo, único e poderoso. Interessante que, no momento que Nabucodonosor, da Babilônia, em um momento abandonou seu servo, em nenhum momento ele abandonou seu servo, ao contrário, sua história seria perpetuada através da Bíblia, por um plano maior de Deus, com aquele que seria o servo fiel, Daniel. Um profeta, sacerdote, governador, supervisor e até terceiro regente da hierarquia babilônica. Tudo isso Deus fez através da vida de Daniel, um homem abnegado, piedoso, que servia a Deus. Não importava se ele estava na sua terra ou se ele estava exilado em uma outra terra, sendo tratado como escravo. Ele não negou a sua fé, o seu Deus, os seus princípios. Nossas vidas de submissão devem servir ao propósito divino, para demonstrar sua grandeza, poder, domínio, senhorio e submeter as nações debaixo dos seus planos e propósitos. Mesmo diante das perseguições, o homem íntegro a Deus será protegido pela fidelidade divina. Então, no primeiro ponto, Daniel é perseguido por sua qualidade. Entre o versículo 1 e 5. Esses 5 versículos mostram como Daniel foi chamado e como Daniel, agora sendo servo de Dario, servindo a Dario, já tinha passado por alguns reis, passou por Nabucodonosor, por Belsazar, e agora Dario, que se torna rei, e pega Daniel e divide o seu reino em 120 províncias. Então ele pega os sátrapas, que significa governador de províncias. Então ele nomeia 120 homens para governar suas províncias, dividida em 120 províncias. E ele não faz só isso. Ele pega e coloca 3 supervisores entre esses 120 sátrapas, governadores. Dentre eles, quem diria, ele escolhe Daniel para ser um dos supervisores. Então, fazendo uma conta, dividindo 120 por 3, ficava uma média de 40 províncias, 40 governadores para ser supervisionado por Daniel. E 40 para cada um dos outros. É interessante que nós vemos aqui, nos versículos da palavra de Deus, que diante de um reinado, Daniel é nomeado para ser um dos 3 supervisores. Lá no versículo 1 ele mostra isso. E logo, é bem provável que Daniel tenha sido escolhido pela grande experiência de 39 anos, pelo menos, que ele passou servindo ao rei Nabucodonosor. Se nós folhearmos a palavra de Deus, do capítulo 1 até o capítulo 6, nós veremos vários eventos, o qual Deus, através da vida de Daniel, glorificou o seu próprio nome, o nome de Deus, através da vida de um homem, um servo abnegado, piedoso, que tinha o propósito de servir a ele, independente das circunstâncias. Independente dele estar numa terra alheia, um povo estranho, que tinha seus costumes, que tinha seus deuses, que tinha as suas raízes. Daniel não se corrompeu. Daniel, ele era obstinado e ele servia o seu Deus. Quer na sua casa, quer fora de casa, quer livre ou quer debaixo de opressão. De forma nenhuma, ele nunca abandonou sua fé. Ele era um homem que realmente servia a Deus de corpo e de alma. Ele não servia apenas quando estava diante dos amigos, ou diante de uma igreja, ou diante de uma roda de
de membros de uma igreja, ele servia a qualquer momento. Ele deixava transparecer que ele era um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo do Deus vivo. Pois mesmo diante de perseguições, Daniel não baixou a cabeça, ele não se prostrou, ele não voltou, ele não deixou ser abatido, pois ele sabia ao qual Deus que ele servia, que era o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Então Daniel, ele não se estremeceu diante de homens. É muito interessante que nós, às vezes, diante de um ser humano, quer seja em qualquer situação que estivermos, nós somos tentados a negar a nossa fé. Algum, às vezes, pensa, poxa, se eu falar para ele que eu sou cristão, será que ele não vai pegar no meu pé? Se ele deixar transparecer que eu sirvo a Deus, será que serei perseguido? Queridos, é bem importante saber que se nós servimos a Deus, nós devemos servir verdadeiramente, a qualquer momento, em qualquer ocasião, sem titubear, sem esmorecer, pois o nosso Deus é quem nos sustenta. Aquele mesmo Deus que sustentou Daniel, ele sustenta você e a mim. Ele nos guarda, nos protege, nos livra de qualquer perigo. É claro, se for a sua vontade, se for do seu querer que passemos por provas, nós passaremos. Mas essas provas será para glorificar o Senhor. Ela glorificará o seu Deus. Ela louvará o Senhor da sua vida, o Criador do céu e da terra. Então Daniel se destacou entre os superiores sátrapas, levando o rei a planejar até a nomeação de Daniel como administrador de todo o reino, não apenas de algumas províncias. Isso está no versículo 3. Diz assim, então mesmo Daniel se destacou entre seus supervisores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário. E o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Agora eu pergunto para vocês, pergunto para mim também estou sendo alimentado pela palavra de Deus nesse momento. O que você acha que passou no coração daqueles babilônicos, daqueles medos e persa? Agora no momento era medo e persa. O que você acha que aqueles homens que eram daquela nação sentiram ao ver um homem que era um exilado ser elevado, estar se destacando entre eles, porque a Bíblia fala que seu espírito era excelente. Deus fez isso a Daniel, fez nele um espírito excelente, ele se destacava. É claro que com sua experiência, como já disse antes, com Nabucodonosor, ele sabia lidar, administrar. E essa preparação toda serviu para esse momento crucial da vida dele. Esse momento especial em que Daniel haveria de passar, com o propósito do Deus vivo para a vida de Daniel. Não para exaltar e glorificar Daniel, mas para exaltar e glorificar o nosso Deus. Às vezes nós ouvimos mensagem que exalta Daniel, que Daniel na cova dos leões, que Daniel... Irmãos, Daniel, como eu e você, homens falhos, limitado, não teria condições nunca de passar pelo que passou sem a presença do seu Deus, sem Deus estar aprovando, sem Deus estar o sustentando, sem Deus estar o conduzindo. Isso cabe para nós, isso se aplica à nossa vida. Se nós, eu e você, não vivemos uma vida confiante no nosso Deus,
entendendo que é Deus quem nos justifica, é Ele que nos fortalece, que a cada dia nós levantamos na sua presença e na força do nosso Deus, por que nós nos chamaríamos de cristãos? Por que nós falaríamos que servimos a Deus, se nós formos servir a Deus só pela metade? Deus não aceita. Deus não divide a sua glória com ninguém, principalmente com o homem e suas vontades. Então agora esses homens, eles se tornam, entra dentro do coração deles um desejo maligno, que nós conhecemos também como inveja. A inveja, ela entra no coração do homem. Sem que o homem perceba, ela entra, ela faz morada, ela encontra ninho, e ela começa a dominar a vida do ser humano. Porque, como todo mundo fala, uma frase muito conhecida, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, porque a cor do carro do vizinho brilha mais do que a cor do meu carro, porque o telhado dele é mais bonito do que o meu telhado. E aí o ser humano se deixa ser tomado por essa doença, pela inveja. Esses homens aqui, esses superiores, esses sátrapas, tiveram o mesmo problema, com agravante. Além de serem invejosos, eles tinham o desejo de matar Daniel, de tirar Daniel da frente da vista deles, porque como poderia um homem que era exilado, que era um escravo, ele não era dono da sua própria vida. Daniel, ele adquiriu um nome naquela região. Ele foi governador, ele foi chefe dos videntes, quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, que ninguém mais conseguiu interpretar. Ele orou a Deus, Deus mostrou a ele. Nabucodonosor colocou ele como governador e colocou como chefe dos videntes. Olha agora Daniel tomando conta de um bando de videntes, perdido, homens sem visão, homens profanos, Daniel conduzindo esses homens. Eu penso, não está na Bíblia, eu penso, tenho para mim que com certeza aqueles videntes, aqueles homens foram contagiados por Daniel. Eles foram contagiados pelo exemplo de vida, pela fidelidade, pelo amor a Deus e pelo testemunho de Daniel. E por tudo que Deus fazia na vida de Daniel. Porque a força de Daniel estava no seu Deus, como a nossa força está no nosso Deus. Então se levanta uma perseguição de um homem fiel. A elevação de Daniel era notória. Deus o concedeu um espírito extraordinário. Versículo 3. Sua qualidade era tanta que sobressaía entre os demais. Então, todos os políticos da época procuravam motivo para incriminar Daniel. Porém, ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Está no versículo 4. Então, aqueles homens ambiciosos e malignos arquitetaram um plano ardiloso de incriminar Daniel através da sua fé, da sua religião. Como esses homens não conseguiram achar erro na vida de Daniel, porque ele era fiel, ele trabalhava e ele administrava como uma pessoa fiel. Ele era fiel a Deus e era fiel também ao seu Senhor. Eles não acharam erro. Daniel não dava facilidade para que ninguém encontrasse nele algo que poderia incriminá-lo. E eles procuraram, pensaram, analisaram, planejaram e arquitetaram e não encontraram em Daniel falha alguma. Aí eles pensaram, ora, vamos partir para a religião do Daniel, se eu posso dizer religião.
vamos partir para a sua fé. Vamos pegar Daniel lá na lei do seu Deus. Foi o que eles fizeram. Então, no versículo 4, diz assim: enquanto isso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração no reino, mas não conseguiram encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel, e nada havia, nenhum erro, nem falta nele. O 5, esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel. Nunca. Um exemplo de homem. A menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Agora entra uma perseguição maquiavélica. Agora eles partem para incriminar Daniel, mesmo sendo inocentes. Eles procuram, de alguma forma, pegar Daniel para culpá-lo de algo que ele não teria culpa, para jogá-lo numa cova, ser condenado à morte, como uma pessoa inocente. Um inocente que não tem culpa, deveria ser jogado à morte, lançado à morte agora. Será que as nossas aflições estão desapercebidas por Deus? Poderia Daniel pensar assim? E eu pergunto para você: será? Deus tem feito vista grossa para os nossos problemas? Será que Daniel pensou isso? Nós podemos pensar desse jeito? Pensamos desse jeito às vezes? Temos honrado a Deus nas alegrias e nas aflições? Ou só honramos nas alegrias? Quando vem alguma aflição, nós reclamamos. Será? Demonstramos nossa fé quando somos perseguidos e glorificamos a Deus? Através de nossas atitudes? Será que agora Daniel, ele se pegou dessa forma? Perguntando: ó Deus, te sirvo, te honro, glorifico o teu santo nome. Por que agora eu sou lançado, sou perseguido? Não, Daniel de forma nenhuma ele pensou isso. Mas ele foi fiel. Apesar de Daniel ter sido perseguido, e além de estar no cativeiro, não murmurou, esperneou, ou acusou, ou praguejou, apenas glorificava a Deus e se portava como um servo fiel. Em todo tempo, nossa vida deve refletir a esperança, a certeza que seremos alcançados e teremos nossas petições atendidas. E seremos vitoriosos. Mesmo em meio às aflições, e se não acontecer conforme nós queremos, conforme as nossas vontades, Deus continuará sendo Deus, e nós, seus servos. Tudo que Ele quiser que passamos, tudo que Ele permitir, nós passaremos. Quer queira, quer não queira, porque Ele é Deus. E se Ele quiser glorificar a sua vida e a minha vida, nós passaremos pelas aflições. É bem dito na palavra de Deus que no mundo tereis aflições. Não é assim que digo? Que é dito? João capítulo 16, 33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O evangelho só de vitória, só de glórias e honra, não é o evangelho bíblico. Não é isso que Jesus pregou, ensinou e deixou para nós. Muitos pensam em ser vitoriosos a todo tempo, o tempo todo, só ganhar, só vencer, só ter honra e glória. Mas a palavra de Deus não diz isso. Se o próprio Filho de Deus
teve na terra, ele passou, ele sofreu aflição, foi perseguido, porque eu e você não podemos ser perseguidos. Será que temos algo melhor do que o Filho de Deus? De forma nenhuma. Então, se ele passou perseguições, nós também poderemos passar, deveremos passar. E se isso acontecer, receba com alegria. Glorifique a Deus. Exalte o seu nome. E o restante é com ele, amados. Deus garante o restante. Não é eu e você que garantimos o que irá acontecer. Ele garante. Apenas devemos ser fiéis. Mesmo diante das perseguições, um homem íntegro a Deus será protegido pela sua fidelidade divina. Nós entramos agora na segunda parte, que fala da armadilha contra um homem íntegro. Agora, eles vão efetuar e vão executar essa armadilha. Versículo 6. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei, disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os prefeitos e os sátrapas, e os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real, que por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Eles estavam olhando para a fidelidade de Daniel. Eles falaram assim: já que nós não conseguimos pegar no erro, nós vamos armar contra a sua fidelidade. Aí ele estava mexendo com a menina dos olhos de Deus. O rei agora emite um decreto, assina o edital, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital do decreto. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto. Olha bem o que ele fez. Em cima, aonde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante de Deus. Ele não resmungou, ele não esperneou, ele não brigou, ele não chorou. Então aqueles homens foram juntos e entraram e encontraram Daniel orando e suplicando diante de Deus. O erro dele foi esse. Para eles, o erro dele era esse: estar orando a Deus, porque a cilada estava montada. Assim foram à presença do rei e lhe perguntaram sobre o decreto real. O rei: ó rei, acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que se fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: certamente eu decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinaste. Ao contrário, faz sua oração 3 vezes ao dia. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel. E esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, fica sabendo que a lei dos medos e dos persas, que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabeleça possa ser mudado. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. O rei disse para Daniel:
O teu Deus, a quem serves continuamente, ele te livrará. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado a respeito de Daniel. Depois o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. Queridos, veja bem como uma decisão tomada sem pensar, sem analisar, pode mudar, pode deixar uma pessoa atribulada, pode deixar uma pessoa angustiada, pode colocar uma pessoa em maus lençóis. Esse rei foi pela pressão, ele foi constrangido a assinar um decreto, um edito real, porque os seus governadores, seus supervisores, os prefeitos, começaram a atormentá-lo, e ele não pensou, ele não analisou, ele simplesmente, tá bom, faça isso. Mas eles não sabiam, ele não sabia qual era a intenção que estava no coração daqueles homens. Bom, não teria como saber, mas a intenção era só uma: pegar um homem de Deus e matá-lo, porque ele estava fazendo, estava mostrando a dificuldade que eles tinham, o pecado que eles tinham, o erro que eles tinham. E diante disso, Daniel era inocente. Então, era um ataque contra a fé e contra a religião. Os oficiais agora montam-se plano ardiloso para pegar Daniel na lei do seu Deus, versículo 5, desculpa. Isso mesmo. Sabedores da sua devoção a Deus, fonte de sua sabedoria, autoridade, equilíbrio e fidelidade, persuadiram ao rei a assinar uma determinação real de que, por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer Deus seja morto. Aqueles homens armaram um plano e um esquema de vigilância. Quando Daniel soube que o edito estava assinado, foi imediatamente orar. Ele não correu, ele não negou sua fé, nem deixou de cumprir aquilo que ele deveria cumprir a seu Deus. Simplesmente ele foi orar. Ele tinha convicção do Deus que ele servia. Ele não titubeava em dois pensamentos, ele não cochilava, ele tinha fé, certeza, convicção. E ele não iria fazer diferente. Bom, Daniel não se intimidou nem negou a sua fé, a devoção ao Senhor. Ao contrário, expôs toda a sua angústia a Deus. Ele foi falar com Deus, amados. Ele não ficou apavorado, não começou a correr de um lado para o outro, e agora vão me pegar, vão tentar. Não, ele sabia que aquele plano era contra ele. E quando ele soube que o edito estava assinado, ele foi orar. Ele subiu no segundo andar, num quarto que ele tinha com a janela aberta, voltada para Jerusalém, foi orar. E aqueles homens entraram, aqueles políticos, aqueles governantes, entraram, pegaram Daniel, orando, e foram fazer fofoca para o rei. Foram cobrar do rei uma atitude. Aí eles pensaram, agora sim, agora nós conseguimos. Pegamos Daniel, mataremos esse homem. E o rei estava arrependido. Quando o rei deu conta da besteira que cometeu, tentou até o pôr do sol daquele dia livrar Daniel daquela armadilha. Mas os oficiais foram persuasivos, obrigando o rei a cumprir o edito que tinha assinado. Então o rei deu ordem para lançar Daniel na cova dos leões. E diante disso, o rei falou a Daniel: o teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. Versículo 16. O próprio Deus tinha uma confiança, uma certeza, que o próprio rei tinha uma confiança e certeza que o Deus de Daniel
tiraria Daniel daquela situação. Ele estava convicto disso, irmãos. Será que nós estamos convictos da nossa vitória? Será que nós temos certeza que passaremos nas dificuldades, que seremos vitoriosos? Ou será que nós pensamos, essa dificuldade eu nunca vou conseguir vencê-la? Dessa vez está difícil para mim. Como assim, irmãos? A qual Deus nós servimos? Ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, toda a autoridade? Ao Deus que existe antes do mundo, antes de ser criado o céu e a terra? Antes do tempo, Ele criou o tempo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Como que uma situação minúscula poderá ser maior que o nosso Deus? Às vezes nós fazemos isso. Olhamos para o problema. É igual, já vi na internet, no WhatsApp, é um gatinho, a gente olha assim, é um leão. A gente faz a imagem de um leão. A gente olha para o problema e fala, esse problema agora é demais, é maior do que eu, é maior do que o seu Deus, do que o meu Deus? Não pode ser, amados. Ele não pode ser maior que o seu Deus, o meu Deus. Ele é menor, infinitamente menor. Então não há nada, nem uma coisa, nem a morte pode ser maior ou melhor do que Deus possa fazer por nós. Nem a morte, irmão. Nem a morte pode nos destruir, porque nós somos para a glória e honra do Senhor, para glorificar o seu santo nome. E até a morte, ela já foi vencida por nosso Senhor Jesus. Então agora esse rei está arrependido. Depois que o rei voltou ao palácio triste e abatido, ficou em jejum e não quis ouvir nem música, e perdeu o sono. Ficou a noite, virou crente, né? Ficou a noite toda em jejum e oração. Até parece que era crente, ele ficou angustiado pela decisão que ele tomou. Vejam quando uma pessoa é levada a tomar decisões que frustram a sua vida, sem pensar. Devemos consultar o nosso Deus. Devemos consultar aquele que pode nos aconselhar. Devemos consultar a palavra de Deus, porque ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Devemos consultar aquele que é o Senhor de nossas vidas e conhece todas as coisas. Perceba o contraste de Daniel, que se recolheu e foi orar, buscando em Deus a solução para o seu problema. Maturidade vem a partir de uma vida de reflexão da palavra de Deus, oração, quebrantamento de espírito, busca por domínio próprio, Gálatas 5:23, que compõe o fruto do Espírito. Mesmo diante das perseguições, o homem íntegro a Deus será protegido pela fidelidade divina. Agora passaremos para a última parte, onde Deus protege um homem de fé. Do versículo 19 ao 28, Deus passa exatamente a acontecer nesse trecho da palavra de Deus, onde narra a história que Daniel foi jogado nas covas dos leões, e o milagre de Deus acontece. Ao romper do dia, o rei se levantou, foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pode livrar-te dos leões? Olha a pergunta do rei. Ele estava perguntando para a pedra. Ele não sabia se Daniel estava lá. Uma caverna cercada de leões famintos, furiosos.
Eles estavam ali exatamente para destruir qualquer um que caísse ali. Era uma forma de punição. Agora o rei se levanta, ou sequer deitou, a noite toda em claro, segue diante da cova e grita, com a voz chorosa, melancólica: ó Daniel, será que teu Deus pode te livrar? Ele pergunta, só que a pergunta dele não é de certeza. Uma pergunta de dúvida. Ele não cria exatamente nisso. Então Daniel falou ao rei. Imagine a surpresa do rei, o pavor que ele ficou quando surge uma voz lá de dentro da caverna. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em Deus. Por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova, no lugar de Daniel. Todos eles, juntamente com seus filhos e suas mulheres. E aqui a palavra fala que antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram dele. Irmãos, eles não tocaram no chão. Quando eles estavam caindo, os leões já pegaram ele no ar. Imagine a cena. Destruíram todos eles. Até os ossos, diz a palavra, foram esmagados, esmigalhados, como está aqui na palavra de Deus. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz seja multiplicada. Promulgo esse decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reinado de Dario e o reinado de Ciro, o persa. Então nós vimos como Deus livrou Daniel daquela cova, colocando... Às vezes as pessoas falam, né? Eu até comentei. Aí a gente vê aquelas figuras, ou aquelas imagens que educam às vezes as crianças na escola dominical. Daniel assim, sentado, leões à roda de Daniel, ele fazendo carinho na cabeça dos leões. Amada, a palavra de Deus não fala isso não. A Bíblia fala que Deus colocou um anjo entre Daniel e os leões. Ele não chegou perto dos leões não, irmão. Ele não tocou nos leões, naquelas feras. Deus protegeu Daniel. Ele não ficou fazendo carinho nos bichinhos não. Não domesticou, não fez de forma nenhuma. E às vezes nós vemos isso sendo ensinado para as crianças. Daniel sentado, abraçado com aqueles bichão. Só a cabeça do bicho é maior do que nós mesmos. Gigantes, feras. Devoraram aqueles homens na hora que eles caíram. Eles estavam famintos. Já vimos mensagem que Deus tirou a fome dos leões. Mentira. Eles devoraram todos que caíram de uma vez só. Trucidaram todos eles. Então, foi um milagre. Deus protegeu Daniel. Deus protege o seu povo. Deus tem propósitos e promessas para nossas vidas. Ele nos protege, Ele nos guarda. Ele livra você e eu do perigo, dos ataques. Basta confiarmos nele, acreditarmos que Ele é poderoso o suficiente para resolver o teu e o meu problema. Então nós vemos aqui que o rei, que não conhecia Deus Todo-Poderoso dos judeus, mas conhecia Daniel, servo do Deus Todo-Poderoso. E segundo a fé de Daniel, o rei esperava por algo sobrenatural. Ele conhecia Daniel, ele não conhecia o Deus de Daniel.
mas ele sabia que existia algo especial em Daniel. Lá na palavra de Deus, versículo 3, falou que existia nele um espírito extraordinário. As pessoas conheciam isso. As pessoas viam isso em Daniel. Elas veem isso em você, irmão. Ela vê isso em nossas vidas. Quando ela olha para você, ela fala assim, ó, as pessoas falam, existe algo diferente nessa pessoa. Cara, tem uma luz assim, tem algo mágico, tem... As pessoas perguntam, vem cá, aí perguntam, você é crente? Você é cristão? Amado, o espírito extraordinário que estava em Daniel, esse espírito extraordinário está em abundância em nossos dias, em nossos tempos. Ele está aqui, ó, entre nós. Esse espírito extraordinário acompanha você todos os dias, quer você esteja acordado, quer você esteja dormindo. Ele está contigo o tempo todo. Ele é nosso fiel consolador, o amigo de todas as horas, de todos os instantes, não nos abandona de forma nenhuma. Então disse Daniel, o meu Deus, disse pro rei, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, e eles não fizeram mal algum, porque foi achado inocência em mim diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum. Então ele era inocente diante de Deus e diante do rei, diante dos homens. Totalmente inocente. E todos aqueles homens acusadores foram lançados no lugar de Daniel, destruídos, mortos. Deus livrou todo aquele povo. Livrou Daniel de todo aquele povo. Bom, como estamos no Dia das Mães, aí eu dei achei um versículo para nos ajudar, como referência, porque Daniel poderia estar triste, chateado dentro daquela cova dos leões, porque ele foi colocado ali em parte do dia, passou a noite toda, e ele poderia estar pensando, será que eu fui abandonado? Eu creio que ele não pensou isso. Ou ele poderia estar pensando, será que Deus esqueceu de mim? Tenho certeza que ele não pensou nisso. Será que ele pensou, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Também não pensou nisso, porque ele confiava no seu Deus. Aí em Isaías 49:16, para ajudar, né, hoje é Dia das Mães, diz assim, haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda amamenta, e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Mesmo que uma mãe se esqueça do filho, que é impossível isso acontecer, uma mãe esquecer de um filho, Deus fala, mesmo que isso aconteça, eu não esquecerei de ti. Eu não esquecerei de ti, Daniel. E ele deu a vitória para Daniel, e ele glorificou o nome, honrou a sua soberania. Deus foi exaltado e glorificado pelo seu grande poder, demonstrando sua fidelidade e propósito diante de uma nação pagã que desprezava e não conhecia sua grandeza. Assim, fez-se mais uma vez, conforme nos tempos do rei Nabucodonosor e do rei Belsazar, que escreveram da grandeza de Deus pela vida de Daniel, como também o rei Dario o fez em Daniel 6, de 26 a 28, exaltando a Deus. Promulgo esse decreto pelo qual, em todo domínio, do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amados, vivamos uma vida de verdadeira dedicação ao Senhor. Uma vida que demonstre
Cristo em nossas vidas, que demonstra que somos leitores da palavra de Deus. Porque se eu não demonstrar que eu sou leitor da palavra de Deus, se isso não for transparecido na minha vida e na sua vida, como poderemos ser chamados de cristão? Se o ser humano que está do seu lado não enxerga a Bíblia em minha vida, como é que Deus vai enxergar isso em mim, irmãos? Não que Deus queira enxergar algo em mim, porque Ele já sabe quem eu sou, Ele já sabe quem é você. Ele nos conhece. Quando Ele olha para você e para mim, Ele vê Jesus Cristo, seu Filho que foi crucificado por mim e por você. É isso que Ele vai enxergar em nossas vidas. É por isso que Ele nos ama, e é por isso que Ele nos salvou e nos guardou e nos levará com Ele para a glória eterna. É importante entendermos que a nossa vida não pertence a nós mesmos, pertence ao seu Deus, pertence ao meu Deus, que nos resgatou de um pecado, de uma perdição eterna, e que irá nos levar para a glória com Ele. É nisso que devemos pensar. E mesmo diante de qualquer coisa, confiar que é esse Deus quem guarda a minha vida e sua vida. E devemos viver com essa certeza. Só quero ler um poema. Não é para as mães não, tá? Uma frase de John H. Newman. Guia-me, luz gentil, na melancolia circundante. Continua a guiar-me. A noite está escura e estou longe de casa. Continua a guiar-me. Guarda os meus pés. Não te peço para ver a praia distante. Um passo só é o bastante para mim. Por muito tempo, teu poder tem me abençoado. E por certo, Ele continuará a guiar-me. Amém? Deus abençoe as mamães, que vocês tenham um dia abençoado, uma noite abençoada, e que nosso Deus seja glorificado em todo o tempo. Amém?